O que fazer quando o conflito se torna tão antigo ao ponto de os próprios envolvidos parecerem ter esquecido as suas motivações e quem sequer começou aquilo tudo? Bem, pessoal, hoje no Resenhando Histórias aqui do Perdi Geek, vou estar mostrando uma obra para vocês, mas ao mesmo tempo botando um alvo nas minhas costas. Vou estar falando de quê? Disso aqui, ó. Não é Israel que os meus pais prometeram, de Harvey Picker e J.T. Waldman. Bora lá! E aí, pessoal, estamos começando mais um vídeo, espero que vocês estejam muito bem. Vocês tenham gostado da Semana do Esculacho semana passada e estamos começando mais uma aí, né? Vamos ver qual vai ser o quadrinho de quarto. Fica surpresa aí, né? Um mistério para vocês, beleza? Não vamos perder tempo, é um quadrinho até de fácil leitura, uma proposta bem direta, bem tranquila. O que é mais complicado, na verdade, é o contexto histórico e todos os outros entornos que o lendário Harvey Picker, né? Que nem eu fico brincando com um colega meu, tentou elucidar pra gente. Primeiro vamos passar aí a ficha, né, e falar um pouco do acabamento, com certeza, né. Essa edição, tá, formato maior que o americano, se não me engano, né, vai estar passando as medidas como sempre, beleza, é uma edição de capa cartão, se não me engano o recheio é offset, né, a arte é preto, branco e também uns tonzinhos de cinza, tá. Esta é a frente, esta é a lombadinha, beleza, e essa é a contracapa. Também tem orelhas, tá, de um tamanho bem bacana, é um encadernado de certa forma simples, porém muito funcional e muito bem acabadinho, muito bem feitinho. Ah, eu já ia me esquecendo, né? A edição também conta com um pós-fácil da Joyce Brabner, que hoje em dia, se não me engano, faleceu, acho que 2022, 2024, né? Deus a tenha, assim como o lendário Harvey, né? Eu acho que aí o Harvey já foi em 2000 e poucos, se não me engano, né? Acho que decorrência de câncer. Acho que é isso mesmo, posso estar viajando, mas é por aí, tá? Pesquisei sobre o Harvey Picker, tem resenha do Bob Harvey lá no PSQ, tá? Que eu fiz bem bacana. Se vocês gostarem também do Crumb, tem maratona do Crumb que eu fiz no ano passado. Tem um monte de coisa aqui no canal e no nosso antigo segmento lá no PSQ, né? Que era o Geek Indica, tá? É um autor que eu acho muito bacana. Apesar de eu ter lido pouco, eu acho ele uma personalidade, uma figura muito curiosa, de um pensamento muito ímpar, né? Ele não é tão... foi tão polemista quanto o próprio Robert Crumb de certos aspectos, mas ele com certeza é um cara para você ver assim, se inspirar, ficar a gosto, mas com certeza avaliar como foi a vida do cara. Recomendo também o filme do American Splendor, né, que ficou como o anti-herói americano. Eu não sei se tem dublado, quando eu assisti eu só encontrei legendado no Piratex. Pois bem, pessoal, do que fala a história? Caso você não saiba, né, Harvey Picker, recomendo até que você veja justamente o filme primeiro. Ele é quase o live action da versão da Conde do Bob Harvey, mas eu acho muito, muito bacana. Pra você entender um pouco mais da vida dele, a cabeça dele, etc, tá? Porque se você for no seco aqui no Não é Israel, falar assim que é mais fácil, tá? No Não é Israel, você talvez pode ficar boiando em alguns aspectos da vida e do próprio pensamento do Harvey, tá? Ele não é um cara que, né, tipo, tem uns judeus aí que, Israel isso, Israel aquilo, né? Porque o quadrinho ele fala muito da própria perspectiva e a vida do Harvey Picker, né? Porque ele fez até o próprio American Splendor um quadrinho, digamos, no sentido de slice of life, né? Era a vida dele, eram causos da rotina dele. E neste caso aqui do Não é Israel não é tão diferente, porque ele mescla um lance autobiográfico para falar da vida dele, do passado e dos antepassados dele, para também o lance da própria história de Israel e arredores. Eu pensei em falar sobre esse quadrinho mais perto, pelo menos um pouco antes de quando o conflito Israel e Hamas deu uma amenizada, né? Ou quando eu estava no fervo ainda. Só que até agora mesmo eu tô fazendo com um pouco de cu na mão, não porque é um assunto delicado e não sei o que, mas por eu não falar um bagulho que eu possa não saber sem querer, né? Eu vou dar uma canelada e sem querer cometer uma injustiça. Porque o conflito, assim como eu brinquei na introdução, essas paradas envolvendo o povo judeu e outros povos nas imediações ali da região, vamos falar assim, né? É uma treta muito antiga. Eu tenho alguns colegas aqui, eu sou do interior de Minas, para vocês terem ideia, e tem gente aqui da minha proximidade que fica querendo dar palpite nesse tipo de coisa. E é legal você conversar para entender a pessoa, o que ela acha, se ela pode dar algum adendo assim. Mas tem hora que eu perco a paciência e eu sempre resumo e respondo essa briga não é nossa, eu não vou dar palpite. E não é uma questão de covardia ou cada um com seus problemas propriamente. Mas novamente, é um negócio tão antigo e dentro ali, você lendo a própria obra, você vê que ficou parecendo em muitos momentos uma mera pirraça. Claro que rolou morticínio, chacina, não sei o que, bombardeio, não tô falando que não, tá gente? Pelo amor de Deus.
Só que por certos aspectos, principalmente nos anos 1900 e bolinha, quando você vai lendo, tem certas coisas que parecem um mero revanchismo, e isso dos dois lados. O Picker ele também critica de certa forma a comunidade judaica, mas num sentido mais mundial. Ele fala, se não me engano, eu não vou lembrar quem é quem, porque tem um tempo que eu li, tá? Vocês me perdoem, mas por exemplo, a mãe dele era mais crítica, enquanto que o pai dele era sionista, né? Tem gente que usa sionista como xingamento, tem gente que fala que sionista é a pessoa simplesmente a favor do Estado de Israel. Vai do seu gosto, vai do seu uso, tá? Só não me enche a porra do saco, beleza? Ele fala, né, falando mais simples, que, por exemplo, a mãe era mais a favor e o pai era mais crítico, ou o contrário que seja, né? Então ele viveu ali muito com esse lance da cultura judaica, ao mesmo tempo muito viva, ardente, né, bacana assim da criação, e ele tendo consciência das raízes dele, mas também um outro viés de uma crítica, tipo, sei lá, se não me engano é o tal do Ben Gurion, né, ele fez um excesso, fulano isso, aquilo. Hoje em dia, por exemplo, tem o Benjamin Netanyahu, né, o Benjamin, cada um fala de um jeito também, é uma porra esse negócio de pronúncia. Mas aí você até compara com certos dias de hoje, e eu até fiquei imaginando como o próprio Picker reagiria a esse tipo de situação. Porque ele fala, tenta, né? Não é bater, mas é muito mais um lance de relato, né? Ele falando da vida dele, dos antepassados, alguns contextos históricos. É um quadrinho que ao mesmo tempo é um relato de vida, né? Um mini doc do passado dele, bem mais profundo até que os próprios caos do American Splendor que ele fez e tem no filme. A gente tem mais sobre as próprias raízes e os antepassados da família dele. E ele não ataca ninguém, é um quadrinho assim respeitoso com ambos os lados. Ele fala, gente, isso é uma briga muito antiga, começou assim, fez assado, teve tal entorno, guerra de não sei o que, por tantos dias de não sei o que lá. Ele fala, né, cita uma coisa da Torá, cita uma coisa, dependendo até da Bíblia, para poder fazer um paralelo, né? Também um pouco do Alcorão, né, que é o do povo muçulmano, se não me engano. E ele vai fazendo paralelos e apontamentos do que ele encontrou. Ele não fala necessariamente quem está errado. Ele fala mais da situação, ele aponta os dois lados e acima de tudo, eu acho, não só necessariamente é só uma obra de denúncia, mas também ele aponta muito sobre os excessos, porque ele fala, olha, tal coisa que revide foi justificado, e aí qual que é o problema que o pessoal criticou, e aí ele fala, olha, isso aqui eu concordo, isso aqui eu discordo, tipo assim, apontando certos excessos, olha, aqui passou do limite, aqui não precisava, aqui não tem nem porquê de ter revidado, porque não tem nada a ver. Então é muito bacana esse lance documental da vida dele, mas também histórico sobre a própria região, né? E de certa forma a cultura judaica, tanto mundial como eu falei, por conta da comunidade, né? Que os judeus estão espalhados pelo mundo, e tem gente que é paranoica com aqueles negócios, né? Mas também a próprio pessoal localizado, centralizado ali, o centro nervoso da comunidade ali de Israel, né, da cidade, do estado de Israel. E é legal ver, né, que não é que ele fale, você pode até discordar de alguma outra coisa, não tem problema, né, não fazendo certos absurdos, igual quando deu a guerra, né, fervendo ali, o pau comendo de acordo, tinha gente no podcast, eu sou contra, eu sou a favor do morticínio generalizado, do lado de cá, do lado de lá, e você fica, mano, pelo amor de Deus, né? Uma coisa é você reclamar novamente e falar dos excessos. Pô, o Benjamin Netanyahu jogou bomba na cabeça do povo que não tem nada a ver. O povo do Hamas fez assim assado, né? Porque de forma alguma, na minha opinião, e aí no máximo que eu acho que eu vou falar de uma forma mais espinhosa é isso aqui, tá? Quem fala que o negócio é contra o povo do Irã, né? Se não me engano, eu acho que é uma injustiça danada. Pois eu acho que talvez, eu posso estar falando uma cagada, vocês me perdoam do fundo do coração, mas pelo menos do que retrata e do pouco assim que eu pesquisei na época, hoje em dia eu olho um pouco mais sobre isso, né? Eu gosto de ver depois que acaba, porque quando tá no fervo assim, é muita desinformação, muita coisa desencontrada. Tinha até uns memes lá do ator do Hamas, que era o mesmo cara que aparecia um monte de vídeo. Uma hora ele tava pedindo comida, outra hora ele tava com balaço, outra hora ele tava acamado, e parece que conseguiram provar também. Então, guerra de informação é um bagulho meio chato. Eu gosto de olhar em retrospecto, né? Não de uma forma anacrônica, que aí será uma covardia, mas eu gosto de olhar depois que a poeira abaixa. Principalmente quando deu ali os primeiros tratados de paz, né? Quando começou a abaixar, eu comecei a olhar um pouco mais de carinho. Então eu acho que a devido às proporções, digamos, o pessoal do Irã, né? Eu posso estar falando uma cagada, vocês me perdoem. O pessoal do Irã e o Hamas, eu acho que seria comparável ao pessoal das comunidades, das grandes capitais, né? As favelas do nosso Brasilzão, e o pessoal do tráfico que mantém todo mundo a rédea curta e mão de ferro, no pior sentido da coisa mesmo. Porque seja de um lado ou seja do outro, porque aí novamente apontando o lance dos excessos, pessoal, o Israel talvez ele não seja perfeito, né? E eu acho que muito provavelmente não, porque justamente são seres humanos, né? Tem o pessoal aí que, Estado de Israel, tudo que faz tá certo, muito provavelmente não, né?
E aí quando quer também falar contra o estado do Hamas, né, a galera do Hamas, vamos falar assim, né, o grupo terrorista lá, fala também como se fosse centralizado ou especificamente direcionado ao povo do Irã. Eu não vou negar que talvez o Benjamin Netanyahu seja meio puto com o pessoal de lá, porque se não me engano ele perdeu o irmão nesses combates bem mais antigão, né? Inclusive parece que foi um dos motivos dele começar a ingressar na carreira política, militar, os negócios assim. E teria uma terceira parte desse relato dele que seria o dia a dia, né? Então fala da vida dele, do passado, fala do lance da própria cultura judaica, mas também tem um segmento ali bem bacana envolvendo a rotina diária, ele encontrando com o JT, né, porque o roteiro tal, assim, entre aspas, seria o Harvey Picker contando as pesquisas que ele fez, e a arte é do JT, né, JT Waldman, e aí tem momentos ali que mostra eles trocando ideia, como se fosse na vida real, assim, normal, né, no dia a dia comum, tem horas que eles vão em sebos e tal, tem até um momento ali que eles, aparentemente, né, se não me engano, eles encontram aquele Anthony Bourdain, que é aquele cara dos programas culinários, e até vem no Brasil algumas vezes, né, e é legal que tem, se você pesquisar na internet, aí você tem que ler lá a edição, não vou lembrar um momento específico, mas é meio que encontrou, porque enquanto eles estavam fazendo o Não é Israel, o Anthony Bourdain estava fazendo o programa dele, e passou em Cleveland, que é justamente a cidade, né, do nosso Harvey Picker. Se não me engano, até hoje fizeram um projeto lá, um financiamento, e tem até uma estátua dele bem legal. E mais recentemente, a coisa de umas 2 semanas, 3 semanas na data que eu tô gravando aqui pra vocês, apareceu pra mim e eu nem sabia. No túmulo do Harvey Picker tem um monte de caneta enfiada na terra, como se fosse aqueles pessoas que faz, tipo, tem um mural, né, tem um monte de flores, tá, não sei o que, o pessoal pega uma caneta e enfia na terra, né. Que ele era o as da tinta, vamos dizer assim. Ou o as da escrita, né? Fica melhor assim. As da tinta seria talvez um cara da arte. Mas tem esse lance também da rotina ali, né? Do slice of life durante a produção do próprio quadrinho. E não tem muito o que falar mais, pessoal, porque, assim, ele é direto, mas ele é muito intrincado nos detalhes. Ele fala do passado, depois fala do contexto histórico, aí volta pra rotina normal. E é uma leitura gostosa, não é uma leitura chata. Você mata, talvez, ali 2 horas e pouco ali no máximo, né? Lendo com carinho. Se você é que nem eu, né? Tipo, dei a nota de rodapé, como eu falei do Anthony Bourdain. Você vai lá e pesquisa, pô, que legal, tem mesmo, olha que bacana, né? Tem até nessa cena, e tem até a versão em vídeo justamente, que é um dos maiores sebos dos Estados Unidos, um negócio assim, das maiores livrarias, e é tipo assim, é como se fosse um galpão, sabe? Lotadaço de coisa. E é legal que no vídeo, pelo menos, mostra o Harvey Picker assim, folheando os livros, é bem legal, né? Ele já tá mais velhinho ali na época, é muito massa. Eu converso isso muito com um colega meu, né? Tipo assim, não é uma coisa tão fantasiosa, mas ele até falou alguns nomes, tem alguns colegas meus também do mangá que falam assim, mas eu acho que junto do Robert Crumb que ainda tá vivo, eu acho que o Picker seria um puta sujeito assim para tomar um café, né? Principalmente eu que sou mineiro, né? Um queijinho, um pãozinho de queijo e trocar uma ideia com ele, né? E não diria o grau de identificação só, assim, digamos, mas ele é, como eu falei, uma figura muito única, muito ímpar. E os relatos dele, a própria vida dele, se você vê o filme falando novamente e lê o Não é o Israel, você consegue ter uma boa noção. Claro que se você lê o American Splendor de forma mais completa, e até tem em inglês, mas você tem que ter uma paciência, porque por ser quadrinho alternativo e o Picker gosta de escrever, eram uns puta textão desse tamanho em inglês. Uma vez eu tentei ler quando eu era mais molecão, quando eu era mais curioso, né? Hoje em dia eu sou bem mais engajado com underground alternativos. Eu fui tentar ler e tava muita coisa assim. Mas no caso da versão em português do Não é Israel, é uma leitura gostosa, um texto fluido, e você aprende muito sobre ele, sobre a cultura judaica, e novamente falando, gente, o negócio é antigo, não é a gente que vai resolver, e também, dependendo, não é nem tão pertinente ficar dando palpite. Por que que eu digo isso? Justamente esse lance que nem a gente brinca, né? Que o pessoal vem encher o saco e fala do Brasil. O Brasil só tem macaco, o Brasil só tem Amazônia, o Brasil é só tráfico e não sei o que. O povo lá também eu acho que seria algo equiparável, né? No quesito de ficar dando palpite sem saber direito, isso que eu quero dizer, tá bom? Falando um pouco da arte agora, pessoal, justamente o J.T. Waldman, ela é legal, né? No caso aqui parece um grande storyboard. Eu não sei se é o estilo do cara ou ele fez do jeito que deu, porque eu nunca li outro quadrinho dele, né? Outra obra dele, ou se essa também é a única obra da vida do cara. Mas do jeito que ele faz, pro que se propõe, tranquilo, muito legal, né? Não é puta detalhadão, ultra negoção, mas é legal ver a forma como ele imprime as características na arte, né? Porque fica parecendo uma espécie de pegada realista que ele faz, então justamente o jeitinho do Harvey Picker parece ele mais velho, né? É um, digamos, um traço mais específico, mas que retrata muito bem
a realidade, né? A carinha do JT, o pessoal onde eles passam, os cenários. Não é, digamos, ultra rachurado, ultra intrincado e detalhadíssimo como Robert Crumb. Não é hiper realista pra caralho igual o Alex Ross, mas é competente, é singelo e é objetivo. Ah, e umas splash pages também bem bacanas, tá? Tem umas artes mais intrincadas que eu falei ali que dá pra ver que ele deu mais o sangue, mas no normal assim, é um quadro a quadro bem competente e tal. Eu falei que parece storyboard de filme, né? Parece ali uma versão meio rascunhada e tal, mas não é feio, não agride, né? Que nem eu falei aí semana passada do Brat Pack, né, que tem um lance ali esculachado, dependendo até junto da proposta. Eu acho que era justamente dentro das capacidades do JT, mas tem uns painéis duplos ali, umas splash pages que ele faz da rotina, uma outra sacadinha gráfica, você fica, pô, o cara, ele é esforçado, ele é criativo. E é isso, pessoal, eu não sei se eu poderia falar muito mais coisa, novamente se faltou algum detalhe, tem um tempinho que eu li, peço perdão do fundo do coração, mas é uma leitura bacana, porque eu já curto o Harvey Picker, né, que não brinquei, o Harvey o Pica, e também ajuda a, quem sabe, entender um pouco, né, talvez um comentário viciado aqui, uma falha de detalhes ali. De novo, ele mesmo fala até durante a obra, né? Eu lembrei até um pouco do Joe Sacco falando ele, olha gente, isso aqui é a minha perspectiva, até onde eu fui. Se eu peguei um livro errado, alguma coisa, vocês me perdoem. Eu não lembro se tem algum tipo de bibliografia, alguma coisa no fim da edição, né? Eu lembro que tem justamente o pós-fácil da Joyce Brabner. Mas é um quadrinho bacana. Eu acho que não vai ser perda de tempo de forma alguma. Só veja o preço antes de comprar, né? Por mais que seja bacana, não vai valer o preço cheio. Mas isso é uma regra minha para qualquer coisa praticamente, tá? Mas aí uma feira de faculdade, uma promoção mais absurda, 40, 50, 60% de desconto, eu acho que vai ser do caramba, tá? É um quadrinho legal, tem seu mérito. E também a nota de rodapé, se eu não falei até agora, né? Foi a última obra em vida que o Harvey fez. Na verdade, ele fez, ficou ali, se não me engano, cozinhando, estava em produção. E aí quando saiu mesmo, já foi um tempinho assim considerável depois do falecimento. Ou foi engavetado e o cara falou, não, foi um bagulho legal, vou honrar a memória do Harvey. Eu não lembro exatamente não, mas foi pós-mortem, né? Foi depois do falecimento do nosso carequinha tão querido. Na verdade ele é calvo, né? Os paralamas assim. Mas ele, apesar de ser um cara meio enervado, um cara meio excêntrico, eu acho que é sim uma figura grandiosa do nosso mundinho dos quadrinhos, né? Nossa bolha tão pequena. Compre quando puder. Se você gostou ou não gostou, comente aqui, tá? Ivan, scan, não sei o que. Eu já encontrei arquivos em inglês, mas não são tão fáceis de se baixar. Em português ainda não soltaram, a braba não liberaram o arquivo pra gente. Justamente por isso, as fotos que vocês vão ver é da resenha original do Instagram, tá? Então se tiver meio bichado, peço desculpas do fundo do coração. Eu faço da forma como eu posso. E aqui eu acho que o que eu tento mais demonstrar, explicitar para vocês é o carinho com a leitura, a arte do quadrinho, né? O lance da nona arte em si, tá bom? Então leia quando puder, compre quando quiser. E eu acho que é tudo, tá bom? Fiquem com a arte aí que eu consegui tirar pra vocês. Um beijo, um abraço, nos vemos na próxima. Não se esqueça do nosso Correio Multiversal, tá? R$10 pra pergunta pro vídeo especial ou qualquer outro valor que tocar seu coração. Belezinha? E aí também, novamente, veja o filme do American Splendor, veja lá as entrevistas que ele fez em vídeo, uma outra coisa. As aparições do David Letterman também são antológicas, assim, eu já vi algumas legendadas e são do caralho, tá bom? Eu tô me alongando demais, desculpa qualquer coisa, nos vemos na próxima. Tchau, tchau, valeu.